Pessoal, voltamos aqui então com a penúltima parte, tá? Rapidinho, também bem simples. Agora eu vou apresentar os elementos notáveis de um polígono regular. Ou seja, o que eu vou falar aqui se aplica apenas nos polígonos regulares, hein? Nós vou até dar uma grifada aqui. São elementos notáveis de um polígono regular, hein? Presta atenção. Vamos lá. Todo polígono regular possui um centro, conhecido aqui como ponto O. No caso, pessoal, estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono regular, mas tudo que eu falo aqui se aplica nos quadrados, nos triângulos equiláteros, nos pentágonos regulares, em qualquer outro polígono regular. Tá? Então, temos o seguinte: O é o centro do polígono. O ponto O é o centro comum inclusive, é o centro do polígono, que será, inclusive, lembra que todo polígono regular pode ser inscrito ou circunscrito a uma circunferência? Ou seja, existe uma circunferência inscrita e existe uma circunferência circunscrita. Nossa, que horrível, mas deu para entender. Existe uma circunferência inscrita e uma circunscrita nesse polígono. Tá? Então, O é o centro do polígono, ou seja, é o centro comum das circunferências, né? Das circunferências inscritas e circunscritas. Tá? Beleza, esse é o primeiro elemento, o centro. Vou grifando aqui. Tá. Depois, apótema. Apótema do polígono regular. O apótema só aparece no polígono regular. Tá? O que é o apótema, gente? O apótema é a distância do centro do polígono ao ponto médio de um de seus lados. É o segmento, ele coloca aqui no livro, ó, perpendicular ao lado, com uma extremidade no centro e a outra no ponto médio do lado. Tá? Então, eu usaria aqui a definição que eu falei, é a distância do centro do polígono ao ponto médio de um de seus lados. Tá? Que seria esse segmento OM aqui, ó, que ele chama, inclusive, de A. Tá? Ó, o vermelhinho aqui. Esse segmento ele é perpendicular ao lado, aqui no ponto M, e M é ponto médio, hein? Então, coloquei aqui, ó, ponto médio. Então, temos mais um aqui, apótema. Boa. Depois, pessoal, O, como eu já disse ali em cima, é o centro do polígono. M, ele coloca aqui como ponto médio, já falei também. Mas eu vou registrar, ó. O é o centro. M é ponto médio do lado, tá? Do lado do polígono. O OM, o segmento OM, é o apótema. É a medida do apótema. Que no caso, OM é igual a A. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês como vocês calculam no triângulo equilátero, no quadrado e no hexágono. São os 3 polígonos mais importantes aí. Tá? E aí, gente, ele nomeia aqui algumas coisas. Ó. Alfa C é o ângulo central. Então, alfa C é ângulo central. Bom, ângulo central.
A medida desse ângulo central ó, vai depender do número de lados que nós temos. Então, para calcular um ângulo central, basta eu somar, pegar aqui ó, no miolinho dele, no centro, tem 360 graus. Se eu tenho 6 lados, pô, divide por 6. Se eu tenho 5 lados, divide por 5. Então, o ângulo central, já vou até colocar aqui como que eu obtenho. Então, a medida do ângulo central será dada por 360 dividido por N, sendo N o número de lados. Tá? Depois, alφ-i. Ó, vou apagar o que eu fiz ali dentro para não atrapalhar. Quem é o alφ-i? Alφ-i é esse ângulo aqui, ó, é um ângulo interno. Então, alφ-i é ângulo interno. E como que eu calculo a medida de um ângulo interno? Um ângulo interno, um detalhe. Pelo fato do polígono ser regular, a medida de um ângulo interno será o quê? AI. Eu somo N menos 2 vezes 180. Eu pego a soma de todos eles e divido, pessoal, por N, que é o número de lados. Então, se eu tenho 6 lados, eu pego a soma dos ângulos internos, que nós já vimos anteriormente, N menos 2 vezes 180 graus, dividido por N. Tá? Então, aí, deixa eu só dar uma puxadinha aqui para baixo. Ó. Tá certo? Então, ângulo interno. Depois, nós temos o alfa-E. O alfa-E é um ângulo externo. Então, o que acontece? Tanto no interno quanto no externo, pelo fato do polígono ser regular, todos eles são iguais, tá, gente? Todos os ângulos internos são iguais, todos os externos são iguais. Então, se eu quiser saber a medida de um ângulo externo, AE, eu pego a soma, que é 360, e divido por N. Então, aqui eu estou colocando como que eu procederia para calcular um. É bem lógico, gente. Se eu conheço a soma e o polígono é regular, todos são iguais. Então, eu divido o total, a soma toda, né? Pelo número de lados ou ângulos. Tá? E lembrando que um ângulo externo, alfa-E, somado com o ângulo interno, dá 180 graus. Sempre a soma de um ângulo interno com um externo, o externo correspondente a ele, tá? Será igual a 180 graus. Então, eu posso relacionar aqui, eu posso usar isso. De repente, eu calculo a medida de um ângulo externo e eu quero o interno, eu posso fazer essa relação. Depende do que nós vamos trabalhar. Tá, pessoal? Então, esses são os elementos principais aqui, os elementos notáveis de um polígono regular. Lembre-se, esses elementos se aplicam apenas, ou eles aparecem apenas nos polígonos regulares. Certo? Então, a gente volta ali agora já com as áreas de um polígono simples e rápido. Beleza? Já volto, a gente já mata aqui e pronto.